Sou muito determinada e eu falei assim, vou fazer isso aqui dar certo e vou colher os frutos disso e fui indo. Em 2 anos já foram quase 200 mil faturados. Uou! Só uma coisa, pra quem não sabe nada de social media, o que uma social media faz? Eu comecei no digital como social media, isso é algo interessante de trazer aqui para o pessoal um pouquinho mais também, né? Então foi ali que eu comecei a minha primeira jornada, tive os meus clientes, fui galgando ali, em pouco tempo consegui muitos resultados, mesmo com pouco tempo de digital. Então será um prazer compartilhar com vocês essa minha jornada. Maravilha. Aliás, já vamos começar, antes da gente falar do inglês e inteligência artificial, com Perfeito, relação a como você começou. Porque o perfeito. digital, ele tem várias ondas, inclusive de pessoas que entraram antes da pandemia, que Tá, entraram na pandemia, que pegaram um boom, e eu acredito nós que entramos um pouco depois da um pandemia, né? pouco Então, depois como da é que foi pandemia. essa inserção no mercado? Perfeito. Bom, eu sou formada em administração. Eu trabalhei com comércio exterior por quase 4 anos. É meio louca essa história, assim, tipo, nada a ver com marketing, nada a ver com comunicação. Fazia transporte aéreo, cargas, fretes internacionais. Até comentei um pouquinho Uhum. nos stories que eu fiz recentemente, assim. Mas basicamente ficava o dia a dia tocando frete aéreo, carregando carga. Eu não, literalmente, né? Mas dentro dos transportes aeronáuticos, a gente carregava, tipo, mais de 1,5 milhão de dólares, coisa assim. Porque eram partes e peças de aeronaves, então normalmente são peças muito caras. E, enfim, depois disso, passei por um longo período ali na área e tudo mais, mas eu, tipo, sempre querendo a comunicação, sempre indo pro marketing. Ia fazer um curso externo, comunicação. Ia fazer um curso, ia comprar um livro, comprava de marketing. Tudo que eu ia fazendo era relacionado à comunicação. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa que tá errada aqui nesse rolê, não tá batendo. E aí, aquela coisa, eu acredito que nada é por acaso. Parece que a gente já vai construindo as coisas e parece que a gente só precisa daquele empurrão, sabe? Uhum. Antes de eu entrar oficialmente, tipo, falar, cara, não quero mais ser CLT, eu já tava fazendo alguns trabalhos, tipo, pontuais com web design, design. Então, tipo assim, já tava fazendo algumas coisas, até social media, eu não entendia muito bem do que se tratava. Então, eu comecei assim. E aí eu fui demitida. A minha empresa, a última empresa que eu trabalhei, ela contratou muitas pessoas e depois demitiu Uhum. uma leva de, tipo assim, não fui só eu que fui demitida, foi muita gente que foi demitida. Motivos misteriosos até hoje, não entendemos, mas tá tudo certo, foi a melhor coisa que me aconteceu. E aí eu decidi que eu ia pro digital. Simplesmente decidi, e eu sou muito determinada, e eu falei assim, vou fazer isso aqui dar certo, e vou colher os frutos disso, e fui indo. Em 2 anos já foram quase 200 mil faturados. Uou! Só uma coisa, pra quem não sabe nada de social media, o que uma social media faz? Cara, basicamente, assim, no geral, né? O que a Uhum. social media faz? Basicamente, essa social media, ela faz os posts para as redes sociais desses clientes, então ela vai, por exemplo, digamos, você é professora de inglês. Então essa pessoa, digamos que seria a sua social media. Eu vou entrar dentro da sua rede social, a gente vai combinar, no meu caso em específico, eu monto uma estratégia, né, para você. A gente entende todos os pontos exatos ali dentro do teu perfil, da tua comunicação, que a gente precisa trazer para ter um mapa, sabe? Porque é aquela Uhum. coisa. Se você não tem esse mapa estruturado, é muito fácil qualquer pessoa pegar aquilo ali e, tipo, tirar a sua essência. Moldar do Uhum. jeito dela. Tipo, ela não tem a sua visão. Então, é sempre importante que você trabalhe em conjunto com essa pessoa. E aí a gente posta nas redes sociais, basicamente, escreve. Assim, depende, é que tem a social media operacional e a social media estratégica. A social media operacional é aquela que faz a operação. Então, ela escreve os posts, ela pode também oferecer design, ela pode oferecer edição de vídeo, ela posta na rede social do cliente, ela analisa as métricas. Então, ela faz esse fluxo mais operacional. A social media estratégica é aquela que olha a ponta do rolê, digamos assim. Ela Uhum. vai olhar ali para a rede social, ela vai entender exatamente o que você precisa e ela ou vai direcionar para diversos profissionais, que o mundo digital é muito amplo, ou ela também vai pegar uma outra social media ali que elas podem trabalhar em conjunto, ou também ela pode fazer a parte estratégica e a parte operacional. Ou, por exemplo, normalmente as estrategistas, elas fazem a parte estratégica e as copies. E aí elas Uhum. contratam outras profissionais, então tipo designer, editor de vídeo, para fazer as outras coisas dentro do contexto delas, dos clientes e tudo mais. Basicamente, assim, de forma bem breve, é isso que uma social media faz. Uhum. Legal. E o mais legal é que você tem algo que pode destacar você na sua carreira,
que é o inglês. Porque assim, pessoal, pra quem Perfeito. não sabe, conheci a Marie numa imersão de marketing digital do Marcos Strider. E legal, a gente começou a se seguir. Vi às vezes ali o que ela postava, assim, pra achava interessante uma coisinha ou outra. Só que teve uma vez que a Marie, ela colocou um story em que tinha alguém falando em inglês e ela ali interagindo com a pessoa e eu. Que legal, que fantástico. Então, eu quero, aliás, que todos de vocês se preparem pra 3 coisas muito importantes quando vocês começarem o aprendizado do inglês. Primeira coisa, você vai começar a se expor naturalmente, querendo ou não. A partir dessa exposição, virão 2 tipos de pessoas. Primeiro, o seu chefe. Porque o seu chefe vai falar assim, você tá aprendendo inglês? Então resolve esse BO aqui pra mim. Ó, tô essa oportunidade pra você. Então ele vai começar a levar coisas pra você até se destacar na sua carreira. E colegas. Só que na parte de colegas, vem 2 tipos de colegas. Vem aqueles que falam assim, ó, não entendo nada de inglês, por favor, me ajuda. E virão aqueles colegas que vão desmerecer aquilo que você está trabalhando pra construir, tá? Então, esse tipo de perfil de pessoa vai aparecer. Fiquem tranquilos com relação a isso, faz parte do processo. Mas me diga aí mais agora com relação a o que você estava fazendo naquela chamada em inglês. Perfeito. Eu estava tendo uma consultoria internacional de design gráfico para aprimorar as minhas habilidades, né? Venho buscando ali a parte internacional, não só dentro das profissões, né? Então, design, edição de vídeo, copywriting, tenho olhado muito conteúdos internacionais, mas também olhando vagas internacionais. Então, é aqui que eu acho que mora o ponto do inglês dentro da profissão de social media. Então, para vocês verem que são 2 coisas muito importantes. A união do inglês e social media, ou também qualquer outra profissão. Por quê? Dentro de uma empresa, por ter passado do corporativo, então, tipo, não é que eu nasci no digital, eu vim num rolê, entendeu? Justamente por ter vindo do corporativo, cara, tipo, é muito diferente você simplesmente chegar, você numa reunião com exatamente como você deu o exemplo, com o chefe, você pegar e falar inglês, ou você tá ali, tipo, com um cliente, um possível cliente internacional, você toca coisa em inglês. É uma outra visão que a pessoa passa a ter de você. E, claro, depois você tem que ir adquirindo outras hard skills, né? Que seriam habilidades, para quem não está familiarizado com o tema, são habilidades normalmente mais técnicas, digamos assim. Normalmente as soft skills são as habilidades mais naturais, que é aquela coisa de você tem que ser mais smooth, né? Também como fala... Mais suave. Mais suave. Mais tranquilo. Eu já tô bilíngue aqui no negócio. Mas você tem que tipo, ter uma ação mais suave e tal. E dentro disso, tanto empresa ou, por exemplo, para as social medias, a gente até estava conversando, né? Que dentro do digital, as possibilidades são muito amplas. Porque assim, você trabalha home office, você trabalha online. Inclusive você, digamos assim, que você quer trabalhar como redator em inglês para um gringo. Tu fala inglês fluente, cara. Você é professor de inglês, você sabe gramática, tu pode fazer isso. Ganhar em dólar. Então, dentro disso, as profissões digitais, elas dão essa possibilidade. Porque o físico, você não precisa estar presencialmente ali com a pessoa para fazer as coisas funcionarem. Então, o que eu fui, assim, desde aquela reunião e tal que eu tive, e na verdade eu tenho tido contato com outras pessoas internacionais, apesar de não publicar muito isso, né, gente? Mas eu tenho tido contato justamente para melhorar também, não só praticar o meu inglês, mas também para ir aprendendo coisas que a gente não faz aqui. Eu acho que o mercado brasileiro, assim, pensando no digital, que é o meu mercado de expertise, né? Ele ainda tem coisas que elas, tipo assim, a galera acho que agora tá começando a acordar para muita coisa.